Olá, está começando o programa Fé de Todos, uma produção realizada por alunos da disciplina de Radiojornalismo 2 do curso de jornalismo da Universidade Federal do Pampa. Iniciamos o programa com a reportagem sobre intolerância religiosa. A intolerância religiosa atinge todas as crenças. Ela é a incapacidade de aceitar diferentes opiniões e diferentes culturas religiosas. Porém, alguns grupos estão mais suscetíveis a sofrerem esse tipo de intolerância. Religiões como a Umbanda e o Candomblé frequentemente passam por censura e fechamento dos locais onde praticam sua fé. Segundo o professor e doutor em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Babalaô Ivanir dos Santos, essas religiões sofrem muito preconceito por causa da concepção dos povos africanos como bárbaros. Essa ideia da barbárie, uma ideia muito presente hoje. Isso tem uma forte influência também na construção teológica. Na construção teológica, porque se o Hegel dizia que a África não tinha religião, não tinha Deus, não tinha cultura, não era civilizada, né? Eram primitivos e bárbaros, dito por ele. Obviamente, você não vai admitir, né, que o berço da humanidade foi lá. Para Ivanir, essa concepção foi construída para desmerecer esses grupos e sua cultura. Essa desconsideração do lugar da África na história é nutrida por interesses de outros grupos religiosos. Ele destaca, então, que a intolerância religiosa deve ser analisada através da história, da política e da sociologia. Obviamente, você desqualifica esses grupos, as suas culturas e suas práticas espirituais. Esse é o fundamento. Então, isso tem longa duração na sociedade brasileira, isso não é novo, entende? Então, entender a intolerância religiosa é entender as construções sociais, políticas e culturais que são feitas em torno da intolerância religiosa. Como consequência, temos, além da intolerância, um constrangimento de fazer parte dessa religião. Pessoas que fazem parte de religiões como Umbanda e Candomblé sofrem com o receio de revelar-se como parte do grupo. De acordo com o presidente do Centro de Umbanda Pai Oxalá, Fabiano Dornelles, muitas pessoas procuram não revelar que frequentam o centro para não sofrerem possíveis constrangimentos. Ele declara que as pessoas são bem discretas ao perguntar para ele sobre futuros eventos e trabalho. Assim, geralmente eles nos questionam quando eles estão sozinhos, né? Porque quando eles estão na presença de outra pessoa, amiga, familiar, eles não se sentem muita vontade de deixar claro que vão e frequentam uma casa de umbanda, né? Isso a gente já notou, eu principalmente já notei isso, que existe aquilo que tu disse, não sei que palavra usar, se é vergonha, se é um constrangimento, de acharem, e daí talvez esteja intolerância, né? Do que as outras pessoas vão achar deles frequentarem uma casa de umbanda. A vergonha e o receio que essas pessoas sentem são frutos da intolerância religiosa. É importante entender ela como a causadora desses danos. Acabar com a intolerância e o preconceito com as diversas religiões é o melhor caminho. Para finalizar, Ivanir aborda um meio para diminuir o preconceito e fala de alguns eventos que possuem o intuito de unir os diferentes credos. Você não conhece o outro, você não tem como entender as questões que estão estabelecidas na sociedade brasileira. Você tem que conhecer o outro. O preconceito ele é desfeito quando você conhece. Por mais que sejam práticas diferenciadas, mas são práticas sagradas para todo mundo. Então, eu defendo a caminhada, a gente tem também o Cantando, a gente se entende, que são vários grupos culturais religiosos, que é feito em janeiro. Seguimos o nosso programa com a reportagem sobre como os templos religiosos se mantêm financeiramente e como foi a adaptação devido às medidas de segurança durante a pandemia de Covid-19. Muitas religiões contam com a ajuda de sua comunidade para manterem suas atividades. Mas durante a pandemia, essa ajuda financeira diminuiu, até mesmo por não ser possível as práticas presenciais.
Esses templos sofrem em não poder fazer o que já estavam acostumados e começam a inovar para chegar até seus fiéis. O pastor Fábio Rocha conta como foi esse impacto financeiro na sua igreja. Essa foi a parte mais difícil, porque na nossa realidade mesmo, a maioria das pessoas que frequentam a igreja, eles trabalham com serviço autônomo. São pequenos empreendedores, né? Uma redução muito grande na arrecadação de dízimos e ofertas, porque a nossa igreja ela se sustenta através da contribuição dos membros, né? Para pagar a conta de água, luz, IPTU, né? E zeladoria quando tem, serviço de faxina, qualquer serviço que a gente precisa na igreja, a gente precisa pagar. Então, a princípio foi bem difícil, né? Nós estamos aí na pandemia pouco mais de 1 ano e meio, praticamente, e desde esse período, por exemplo, eu não consigo tirar o valor que eu tinha de contrato com a igreja, o salário que eu tinha. A gente teve que se adequar, né? A igreja diminuiu aproximadamente uns 60% o valor das entradas. E aí a gente está sem esse salário da igreja, mas ao mesmo tempo aproveitando outras oportunidades que temos tido, né? De trabalhar fora, né? Então a gente está fazendo isso para poder suprir essa necessidade. E não foi só para mim, que sou o pastor da igreja, que esse impacto chegou. Chegou, como eu disse, para muitos membros também, né? A pastora Cláudia Mainardi relata como foi esse momento de crise para as contas da sua igreja. A igreja ela se mantém com a arrecadação, os dízimos e ofertas, falando bem. E geralmente tem alguma contribuição, alguma oferta especial de alguma empresa. Nós vínhamos antes da pandemia num crescimento. E a pandemia, ela estabilizou o crescimento. Hoje nós retomamos o crescimento, mas a estabilidade dela permaneceu. Tanto que a gente fez até obras, a gente reformou toda ela durante esse período de pandemia com recursos da própria igreja. Então, a rede social, ela foi uma grande ferramenta nesse período. Ela nos proporcionou a não parar. A Deus, a gente conseguiu manter um contato direto com os nossos fiéis. O presidente da Associação Municipal Espírita de São Borja, André Marchiori, conta que a realidade da religião espírita se assemelha muito às outras igrejas durante esse momento. O espiritismo ele não pede doação de maneira alguma, né? Então, assim, é uma associação de pessoas, Associação Espírita José Ferreira de Moraes. Então, quem mantém o centro são as pessoas que contribuem. E realmente, no momento de pandemia, o que acontece? As pessoas elas acabam optando por diminuir, né, as suas despesas, e a primeira coisa que geralmente a pessoa pensa em diminuir é justamente essa questão que envolve o voluntariado, que envolve a sua contribuição numa instituição filantrópica. E cada casa tem uma autonomia aqui em São Borja, então cada uma delas age com a manutenção das suas despesas de forma muito diversa e com certeza enfrenta-se dificuldades, porque existem casas menores que continuam, né, sendo utilizados recursos para se manter essa casa. Algumas delas pagam, outras não aluguel, mas a questão precisa-se de dinheiro. Nós vivemos num mundo material e esse dinheiro ele surge a partir de contribuições espontâneas. Se diminuíram as despesas, o que pôde se diminuir, uma delas se não tem público presencial, vai diminuir também a despesa, né? Com certeza, mas as contas continuam vindo, né? Com a chegada da pandemia, a rotina mudou nas igrejas e centros religiosos brasileiros, que tiveram de se adaptar às novas medidas de segurança. A mais tradicional Casa de Umbanda de São Borja, o Centro de Umbanda Pai Oxalá, foi uma das primeiras a cancelar todas as atividades logo que surgiram os primeiros casos na cidade, como conta o presidente do centro, Fabiano. Nós, acredito até pelo que a gente viu, fomos os primeiros a cancelar todas as atividades desde o princípio, né, de que notou-se que essa pandemia era algo real na nossa cidade, algo que precisava ter um cuidado. Então, logo no início, ali, quando começou a evoluir os casos, a gente já fez o cancelamento das atividades, aonde a gente fez
somente no dia 3 de abril, depois no dia 13 de maio, um trabalho, mas somente com os médios da casa, porque era dia de homenagem a Ogum, 23 de abril, e posterior, dia dos Pretos Velhos e aniversário da casa também, a gente fez um trabalho somente com os médios da casa, que não apresentasse nenhum sintoma gripal. Esse trabalho ia até o mês de junho, mais ou menos. Aí, quando posterior, iniciamos um trabalho de acordo com as portarias vigentes, que dizia que poderia ser realizado trabalhos religiosos com até 20% da capacidade do PPC e da casa. Ficamos aí sempre à mercê das portarias, quando as portarias, os decretos apareciam de forma de que não poderia haver, quando aumentava aqueles casos na cidade. A gente retornou a fazer o fechamento algumas semanas, assim bem como que por decisão nossa também, em alguns momentos, quando a gente visualizava que os casos naquela semana tinham um grande aumento, a gente também não realizava o trabalho. Então a gente meio que começou a fazer essa divisão de 2 trabalhos no mês, um trabalho às vezes, daí dependendo como é que estava o andamento da Covid no município. Em 2021, o processo segue o mesmo, com a casa funcionando de acordo com as portarias vigentes e aos poucos retornando à normalidade. Ainda segundo ele, a Umbanda e as religiões como um todo possuem uma importância muito grande em momentos difíceis como este, pois oferecem um alicerce no qual as pessoas podem se ancorar e buscar forças para seguir em frente. Em relação à importância da parte espiritual e religiosa, a gente acredita que esse é um processo de evolução, em qual a humanidade está passando. Nós entendemos da necessidade, por isso retornamos dentro das normas, porque as pessoas procuram, a procura é muito grande, todo mundo precisa de um afeto, de um carinho, de uma palavra de conforto, e os guias que lá chegam, os caboclos, os pretos velhos, as pretas velhas, trazem essa palavra de conforto, trazem digamos que a esperança, trazem a palavra de que dias melhores virão. A Romaria de Finados, que ocorre no município de Juazeiro do Norte, no Ceará, é um dos 3 maiores eventos de religiosidade do Brasil. É uma expressão popular do Cariri. O evento ocorre durante todo o mês de outubro e se estende até o dia 2 de novembro, dia de Finados. O padre Cícero, que foi o criador da Romaria, que ganhou força e chegou a receber cerca de 300 mil fiéis em 2019. Neste ano, as celebrações religiosas continuarão seguindo os protocolos de segurança, como distanciamento social, álcool em gel e uso de máscaras. Também terá lives a partir do dia 29 de outubro, para quem não puder ir até Juazeiro, a partir das 5 horas da manhã, pela página do Facebook da TV Web Mãe das Dores. Com a pandemia de Covid e a necessidade de uma vacinação em massa, a religião teve um papel importante para incentivar as pessoas a se imunizarem. Seguimos o nosso programa com a reportagem sobre combate ao negacionismo através das religiões. A pandemia mudou o conceito de fé construído nos últimos anos. Ela provocou discussões sobre o papel que a religião desempenha na sociedade. Para alguns, a religião se tornou um sinônimo de força durante a pandemia. Para outros, a concepção de que ciência e fé não podem ser associadas ficou ainda mais forte. Mas não se pode negar que as religiões impactam no comportamento da sociedade, seja de forma positiva ou negativa. Por exemplo, alguns fiéis foram influenciados a se vacinar.
Existem muitos religiosos que exercem sua influência na sociedade para falar sobre a importância da vacina, mas vale destacar que o fiel sempre será autônomo para decidir. Segundo o padre da paróquia Cristo Rei de Gramado Xavier, Joacir Meotti, é uma escolha, uma opção, querer ou não a vacina. Os cristãos que buscam a vacina buscam proteger-se, buscam dar mais segurança à sua vida protegendo-se. Entretanto, ele destaca que sempre procura incentivar a vacina e afirma a importância de um pronunciamento do Papa Francisco. Ele faz esse apelo, claro, falando em nome do Vaticano, em nome de toda a Igreja, para que, de fato, as pessoas cuidem da vida como dom precioso que Deus deu, que não façam descaso da vida, mas que, cuidando da sua vida, também cuidem da vida do próximo, né? O pastor na Igreja Batista Memorial, no Embu das Artes, Fábio Mendes Rocha, também diz ser favorável à vacinação e destaca que acredita tanto em Deus como na ciência. Eu acredito em Deus e acredito na ciência, né? E eu não vejo contradição em Deus e na ciência. A ciência foi, inclusive, usada na Bíblia, né? Então, nós temos relatos bíblicos e o uso da medicina, o uso da ciência é também registrado na palavra de Deus. Nessa mesma linha, a professora aposentada Diolinda da Costa conta como a igreja tem o poder de influenciar que as pessoas tomem a vacina, além de mencionar o seu próprio caso. A religião sempre incentivou o dom da vida. Por isso, agora, nesse momento difícil da Covid, ela está incentivando as pessoas a se vacinarem. A religião, a igreja dá toda a força para que a gente se vacine. Então, por isso eu também fui. Mesmo existindo muitos religiosos que apoiam a vacina, ainda existe aqueles que resistem à imunização. Foi realizada uma pesquisa por membros deste programa, em redes sociais, como grupos do Facebook e páginas contra a vacinação no Instagram. Essas pessoas se negaram a dar entrevista. Essa ideologia muitas vezes é motivada por adesão e discursos políticos negacionistas. Os principais grupos que se negam à vacinação destacam-se os evangélicos pentecostais e testemunhas de Jeová. Se vacinar ou não pode ser considerada uma escolha, mas a maioria das religiões prezam pelo bem do coletivo. Não pensar em si mesmo e valorizar a vida do outro é uma virtude. Por isso, nesse momento, é preciso se vacinar, pensando em si, mas também no coletivo. Estamos chegando ao fim do nosso programa sobre religiosidade, com um comentário sobre a laicidade do Estado do professor e doutor Babalaô Ivanir dos Santos. Impulsionar para que a laicidade tenha um peso considerável na manutenção da democracia, é um desejo que todos nós temos que fazer. Agora, ele é laico para uns e não é para outros, né? O Brasil nunca foi laico para as religiões de matriz africana, um exemplo, né? Nunca foi. Pelo contrário, foi um Estado perseguidor. A prática do candomblé e da macumba, que se chamava na época, né? Os cultos anteriores, e a Umbanda tradicional, não a Umbanda de Zé de Moraes, mas a tradicional de Zé de Moraes vai ter perseguida depois do século XX. Sempre foram perseguidos, baseada no Código Criminal. Então, observa que o Estado ele nasceu perseguindo esses grupos, formalmente, em lei, né? Então, nunca houve laicidade. A contradição é que, embora na Constituição garante a laicidade, mas no Código Criminal legitima e legaliza a perseguição. É o único grupo religioso perseguido formalmente, né, pelo Estado brasileiro. Isso tem resquícios até hoje na sociedade brasileira. Você tem, hoje o Estado, digamos, formalmente, ele não persegue, formalmente, mas há outros grupos que
persegue e o Estado tem duas coisas, né? Ou ele se omite, né? Ou ele é omisso, ou alguns agentes do Estado que deveria servir ao Estado laico, que penetram no Estado por concurso público, utiliza-se da seu lugar dentro do Estado para poder perpetrar a perseguição. A laicidade compreende você respeitar a lei. Independente da sua opção religiosa, você tem que respeitar a lei, a aplicação da lei. Não capturar a lei a partir da sua lógica religiosa e servir de instrumento de perseguição. Então, onde está a laicidade? Esse foi o nosso programa A Fé de Todos, realizado por Cassiano Batiste, Esther Barbosa, Gabriel Maia, Giovana Pereira e Maicon Mendes, alunos do terceiro semestre do curso de jornalismo da Universidade Federal do Pampa, sob a supervisão do professor Alexandre Rossato Augusti, para a disciplina de Radiojornalismo 2.